Irmãos, a paz do Senhor, uma boa noite, bom dia, uma boa tarde, amém? Dependendo da hora que vocês vão assistir esse vídeo, sejam todos bem-vindos aqui no canal Atos 2. O canal Atos 2 tem um propósito de anunciar a palavra de Deus até que ele venha, tá bom? Aqui quem nos fala é seu irmão em Cristo, irmão Misael, e hoje estou aqui mais uma vez para trazer mais uma palavra de Deus para o nosso coração. Muito obrigado a vocês que têm me dado a oportunidade de estar aqui, né? Entrando aí na sua casa, no teu serviço, na hora do teu almoço, na hora da tua folga, descanso, né? E eu quero muito agradecer pela confiança, agradecer aos novos inscritos que estão chegando, sejam todos bem-vindos, tá? Continue compartilhando, se inscrevendo, dando seu joinha, tá? Ativando o sininho das notificações. Você fazendo isso, você vai estar dando um aval para o YouTube divulgar os nossos vídeos aqui. E o YouTube fazendo isso, divulgando, mais pessoas vão ser alcançadas pela palavra de Deus, tá bom? Porque o propósito aqui desse vídeo é que que as almas venham conhecer a Cristo, tá bom? Muito obrigado a todos. Irmãos, vamos estar falando hoje sobre uma palavra de Deus e eu tenho certeza que Deus aí vai falar com alguém. Amém? Eu preparei essa mensagem. Irmãos, eu vou tentar ser breve, porque os vídeos estão muito longos, tá bom? Eu quero ser aqui o objetivo. As pré-aulas não tem como ser curta, meus irmãos, né? A não ser que eu faça só de um tópico, só de 2 tópicos, tá? Mas a pré-aula ela é um pouco extensa até. Mas agora os vídeos não. O vídeo eu vou tentar dar uma maneirada, tá bom? Então hoje o tema do vídeo é Jacó, o escolhido por Deus, escolhido de Deus. E a nossa mensagem, nosso vídeo está centralizado em Gênesis capítulo 32, versículo 25, né? A seguir, vamos estar lendo aqui, Gênesis capítulo 32, versículo 25. Vamos lá. Ó, e vendo este que ele não se entregava, tocou a junta de sua coxa. Esse deslocou a junta da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele me disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel, pois com o príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: deixa-me saber o teu nome? E disse-lhe: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque ele dizia: tenho visto a Deus face a face, a minha alma foi salva. E nasceu o sol, quando atravessou Peniel, manquejava de sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sobre a junta da coxa, até um dia de hoje, porquanto tocara a junta da coxa de Jacó no nervo encolhido. Amém? Irmãos, nesses 5 versículos, nesses 7 versículos que a gente lemos, vimos algumas coisas muito interessantes. Primeiro, o anjo com a letra maiúscula, então é o anjo do Senhor, né? Jacó pegou sua família, passou pelo Val de Jaboque. E ele observou que tinha alguém lá. E ele lutou com o anjo do Senhor. Ele queria ser abençoado. Ele queria receber a bênção. E a gente acabamos de ler
e nós notamos que essa luta não foi 1 hora, não foi 2, foi a noite inteira, na qual que o anjo falou para ele, olha, deixa eu ir, porque o sol já está se levantando, né? E aí Jacó falou assim, olha, eu não vou deixar você ir até quando você me abençoar. Mas antes disso, o anjo já tinha tocado na sua coxa. E mesmo ele manquejando, ele prevaleceu. Aí o anjo pediu para ele sortar ele, Jacó não quis sortar, né? E então o anjo teve que abençoar ele mesmo, né? Então Jacó teve o seu nome mudado. O anjo perguntou, qual é o seu nome? E ele falou assim, Jacó. E ele falou assim, ó, a partir de agora o seu nome não é mais Jacó, mas sim Israel, porque lutaste com Deus. E como os homens prevaleceu. E Jacó perguntou, qual é o seu nome? O anjo não falou qual era o seu nome. E sortou o anjo lhe abençoou. E Jacó chamou aquele local de Peniel, porque ele viu Deus face a face, tá bom? Então, a importância, meus irmãos, dessa passagem. Mas por que tudo isso aconteceu? Jacó, ele é um dos principais patriarcas do povo de Israel. A promessa que Deus fez para Abraão, para Isaac, começou a se cumprir em Jacó. Por que Jacó? Porque Jacó ele recebeu a bênção da primogenitura de Isaac. Jacó, ele era irmão gêmeo de Esaú. E dentro do ventre de Rebeca tinha dois povos. Foi isso que Deus falou para Rebeca. E o maior servirá o menor. O maior servirá o menor. Ou seja, quando Esaú nasceu primeiro e Jacó saiu agarrado no calcanhar de Esaú. E isso traz, né, mostrando quando os gêmeos, quem nasceu primeiro foi Esaú. Então toda a bênção da primogenitura pertencia a Esaú. Então a bênção ia ser designada para Esaú. Mas antes deles nascer, essa foi a promessa que Deus fez para Rebeca, que o maior iria servir o menor. Então Esaú iria servir a Jacó. Então Jacó era mais novo. E a gente precisamos entender algumas diferenças. Em Gênesis capítulo 25, versículo 21 até o versículo 28, ali narra o nascimento de ambos. E Isaac era de 60 anos quando eles vieram nascer. Rebeca era estéril. Então a promessa que Deus fez para Isaac, aos olhos humanos, não parecia se cumprir, porque Rebeca era estéril. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, quando Deus promete algo, meu irmão, Ele cumpre, tá? Deus, Ele rompe as barreiras humanas. E fala... Então a Rebeca, ela deu à luz de 2 filhos gêmeos. O Jacó, o herdeiro da promessa. Em Gênesis capítulo 25, versículo 23, vemos Deus falar esse versículo, que o maior servirá ao menor. Tá bom? Então, por que o maior servirá ao menor? Vamos ver aqui na frente, porque Esaú, ele era um homem de caça e também gostava de plantar. Jacó não, Jacó ele habitava em cabanas e ele era pastor, tomava conta do rebanho. Chegando já a hora de Isaac partir, Isaac fala com seus olhos já cansados, então estava chegando a hora de Isaac passar a bênção da primogenitura para Esaú, para que Esaú venha se dar continuidade na sua linhagem. Na mente de Isaac, Esaú tinha que ser escolhido, né? Dar continuidade na bênção que Deus prometeu para o seu pai, Abraão, Isaac
né? Então ia transferir a bênção da primogenitura. Só que, olhando assim, meus irmãos, antes dele partir, Isaac pediu uma sopa de guisado. E Esaú, como caçador, foi preparar. Rebeca, que era mais chegada com Jacó, fez toda a tramólia, preparou o guisado, né? Colocou algo na mão de Jacó, porque enquanto Esaú tinha uma pele muito com pelo, já Jacó tinha sua pele lisinha. E como Isaac já de idade avançada, suas vezes a sua visão já estava cansada, né? Então foi necessário colocar um pano para Isaac perceber que era Esaú. E assim foi. Então quando Jacó ofereceu ali o guisado, a sopa, para Isaac, Isaac achou que era Esaú. Então liberou a bênção da primogenitura para Esaú. Amém? Aí Esaú estava com fome, chegou cansado, até preparar. Então Esaú trocou a bênção da primogenitura com Jacó. E se cumpriu a promessa. Com o maior ia servir o menor. E como que Deus... Aí você deve questionar como eu estava questionando. Como que Deus ele vai abençoar alguém que engana, alguém que faz trapaça, né? Porque olhando assim, nossa visão, Jacó, juntamente com a Rebeca, fez uma trapaça com Esaú e com Isaac. Porque Esaú era queridinho de Isaac, porque era o primeiro filho. Amém? Era o primeiro filho. E como Esaú trocou a bênção da primogenitura, que era dele, por simples prato de uma sopa, por um guisado, aí se cumpriu a promessa. Mas antes de tudo isso acontecer, Deus já conhecia o coração, tanto de Esaú e tanto de Isaac. Nessa maneira, Jacó ele foi para a casa do seu tio, Labão. E nessa entoada, porque Esaú queria o matar, porque fez, né, a trapaça. E quando ele estava indo para a casa dos seus parentes, ele deitou, ele teve um sonho, e teve uma visão, uma escada que tocasse, descesse, tocasse um céu na terra, e ele viu anjos. E ele acordou assim, quão terrível é esse lugar, senão a casa de Deus. Ele pegou aquela pedra que tinha usado de travesseiro e ofereceu um altar. E ele prometeu, Deus, se o Senhor me abençoar, eu vou ser fiel e vou dar o dízimo de tudo aquilo que eu possuo. Aí ele foi para a casa de Labão. Ele se apaixonou por sua prima Raquel. Trabalhou 7 anos para casar com Raquel. Mas depois, como ele trabalhou por 7 anos, Labão enganou, porque Labão não queria que Raquel casasse primeiro, porque Raquel não era a filha mais velha. Quem era a filha mais velha de Labão era Leia. Então Jacó casou com Leia. Só que uma coisa interessante, Jacó não desistiu de Raquel. Não deixou Raquel para trás. Ele trabalhou mais por 7 anos. Até ter Raquel de volta. Mas como que Deus trabalha de uma forma diferente, né? Como que Deus vai abençoar? Por que Deus teve esse propósito na vida de Jacó? Porque Jacó, a diferença de Jacó, que fala de Esaú, e também o apóstolo Paulo, ele faz ele comenta em Romanos capítulo 9 e o versículo 13, em sua carta, Romanos, ele fala assim que Deus, ele amou a Jacó e aborreceu a Saul. Por quê? Porque Esaú, ele não ligava com as coisas de Deus. E Jacó não. Jacó, ele era interessado com as coisas de Deus. Olhando para a ótica, Jacó, ele representa o povo gentil.
e Esaú, o povo de Israel. E nesse versículo do 13, em Romanos capítulo 9, o apóstolo Paulo está querendo dizer, não é que Deus faz acepção de pessoa, e também não é uma questão de predestinação, não é isso. Não. O que o apóstolo Paulo ele está querendo dizer que quem lê e ouve e pratica a palavra, ele é abençoado. A graça de Deus alcança a todos, mas para que eu seja salvo pela graça, eu tenho que praticar a palavra. Então foi isso que Deus viu no coração de foi isso que Deus viu no coração de Jacó. Deus viu um coração sincero, apesar das suas artimanhas, das suas atitudes, não bater coerente com a visão ótica de Deus. E quando ele lutou com o anjo, quando ele teve o seu nome mudado, agora não era mais Jacó, mas sim Israel, porque ali começou a dar o início da nação de Israel. Sabe qual era o propósito? Antes dele continuar a sua caminhada, ele já tinha colocado no seu coração: eu tenho que reconciliar com meu irmão. Será que Esaú tinha essa capacidade? Porque Esaú ele era um homem de caça. Então o homem de caça é um homem esperto, é um homem forte, robusto. Esaú, ele iria se engrandecer, a Bíblia não fala isso, mas pensamento meu, amém? Pensamento meu, amém? Não estou falando que está escrito na Bíblia isso, meus irmãos. Então, pensamento meu, Esaú poderia se vangloriar pelas suas conquistas, porque ele tinha capacidade de lutar. E na qual que quando Jacó chegou para o encontro de Esaú, Esaú já estava com um grupo de homens pronto. Mas só que Esaú já estava pronto para perdoar Jacó, porque Esaú já tinha em mente a sua conduta, que Jacó ele era escolhido por Deus. Mas Jacó ele teve que voltar para se reconciliar com Esaú, para continuar depois a sua jornada. E depois daquele encontro com o anjo do Senhor, uma teofania, amém? Ele teve o seu nome mudado. Por isso que em Isaías capítulo 43, o Senhor fala assim: mas agora, escute agora quem te criou, ó Jacó. Deus pegou Jacó, criou e transformou em Israel. Deus nos pega a gente, Deus nos encontra como Jacó e Deus nos transforma como Israel. O apóstolo Paulo chegou como Saulo. Como que o Senhor Jesus apareceu para Paulo? O que Jesus disse para Paulo? Falou: Saulo, Saulo, porque tu me persegues. Saulo, o apóstolo Paulo só chegou perante Jesus Cristo como Saulo, mas Jesus mostrou para o mundo, para o povo judeu e para o povo gentil, não Saulo, mas Paulo. Por quê? Porque Deus tem vergonha de falar do meu passado, da minha vida passada? Não. É porque sabe o que acontece, meus irmãos? Quando Deus encontra um coração aberto, um coração disposto, que quer mudança, Deus ele transforma e mostra uma nova pessoa. Hoje nesses últimos dias, muitos falam: Deus tem coisas novas. Realmente, Deus tem coisa nova. Mas para Deus fazer coisa nova, a gente temos que deixar as coisas velhas. E Peniel é a casa de Deus. Peniel foi o lugar onde que Deus foi o lugar onde que Jacó teve o seu caráter transformado pelo Senhor. Amém? Por isso que Jacó foi escolhido. Porque apesar de trapaceiro, birrento, malandro, né? Ele tinha algo que chamou a atenção de Deus. Um coração sincero, um coração puro. Depois, meus irmãos, Jacó sofreu. O seu filho do coração, né, teve uma morte forjada, José, pelos seus irmãos. Amém?
Mas quando Deus está no propósito, na minha vida e na tua vida, meu irmão, nada nos segura. Por isso que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você que se encontra, você pode até se achar que você é Jacó, mas ainda há solução para a tua vida. Vem para Peniel, venha para Jesus, que Ele vai te pegar você como Jacó e vai transformar você em Israel. Ele vai pegar você como Saulo e vai te fazer você como Paulo, um vaso escolhido nas mãos do Senhor. Amém? Jacó, o escolhido de Deus. Eu tinha muita coisa para falar. 20 minutos, eu vou parar por aqui. Amém? Eu prometo, eu vou ver se esse vídeo tiver bastante alcance. Eu prometo trazer a continuação dessa mensagem, tá bom? Então fique com Deus, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no nosso canal e Deus te abençoe. Amém?